Boa noite, pessoal. Mais uma vez, essa acho que é a segunda aula que eu dou com vocês, né? Acho que é. Uma das coisas que eu gostaria desse auditório é que se ele só tivesse um terço, para que o calor humano fosse capaz de nos aproximar. E esse calor nos aproximasse não por uma cobrança, mas sim por um desejo de estar partilhando com o outro um pouco do que tem. É a minha crítica a esse padrão de arrumação, certo? Ficamos num salão enorme, ficamos a 1 quilômetro de distância um do outro. O que eu quero colocar é que é interessante quando vocês podem e se disponibilizam para participar com as perguntas, dúvidas, porque, às vezes, porque aí a aula sai um pouquinho do modo tecnicista. Eu, particularmente, já tenho um modo que foge um pouco do tecnicismo. E aí, a única coisa que eu normalmente peço é para que, se, digamos, um disser que minha cabeça tem um abacaxi, o outro não precisa dizer que quem disse que tem um abacaxi é um cego. Não. Olha, eu vejo um chapéu. Porque a possibilidade de evoluir é a possibilidade de se permitir lidar com aquilo que não lhe é alheio. Porque a gente, quando vai buscar estudar, buscar conhecer, nós normalmente vamos ler aquilo que concorda com o que nós estamos imersos, ou nos propondo a emergir. E se você quer ter o conhecimento, leia tudo aquilo que acha que isso é legal, e leia aquilo que critica isso também. Porque, dessa forma, vamos nos habituar a integrar aquilo que não nos é alheio. E é importante, porque todos nós temos algo significativamente marcante de singularidade, as nossas diferenças. Nós somos semelhantes por sermos todos nós singulares. Então, esse ambiente gera algo muito legal. Veja só, a nossa temática hoje é desobsessão. Dá uma apagadinha nessa luz, nessa fileira daqui, Rodrigo, aí. Coloquei a imagenzinha, né, de uma criatura aqui meio fosca e a outra ali sofrendo. E aí, o que é que vocês imaginam sobre desobsessão? Calma, um de cada vez. O que é que vocês imaginam, pensam? Podem extrapolar um pouquinho a leitura tradicional. Cabe a mim aqui estar dando um limitezinho para abrindo um pouquinho mais, para que a gente possa fechar o conteúdo. Mas desde que eu tenha tranquilidade em fazer isso. Quando vocês forem falar, vou precisar da contribuição no microfone, que o pessoal da internet depois pode assistir. Tudo bem, boa noite. Se a gente for pela origem da palavra, tem a questão do obsessão, né, do obsediado que está sofrendo influência negativa e que depende da forma como se vê, como você já falou e a Denauer já falou também. E a questão do 10 na frente significa sem essa obsessão, ou seja, deixar de ser obsediado. Né? Para o espiritismo, é aquele ser que está sofrendo uma certa influência de outro, ele vai, de alguma forma, se desenvolver, ou passar por tratamentos, ou alguma coisa, ou sair daquela onda para romper aquela relação de obsessão. Que mais? Eu penso, boa noite, eu penso que desobsessão seja o popular desapartar sua alma da minha. Mas, claro que no sentido caridoso da palavra, no sentido religioso, é você encaminhar aquele espírito que está ali, vive, porque ele também está em sofrimento. Acho que tanto o obsediado quanto o obsessor estão em sofrimento. Então, é tentar entender, é uma terapia quase, é um trabalho de saúde, vamos dizer assim. Você tratar aquele espírito para que ele possa seguir o seu curso e saia dessa relação, se a gente pode dizer, parasitária, com relação àquele encarnado ou àquela pessoa, né, em caso de obsessão aí de encarnado para encarnado. Imagino que seja mais ou menos por aí o processo. Quem mais acrescenta alguma coisa? Aqui.
Rapaz, faltam os homens, porque as mulheres estão 10. Em bom português, afastar o encosto. Afastar o encosto. Fantástico, achei lindo você falar isso. Porque, veja só, o que é que acontece? Nós temos uma necessidade de ser polidos, tá? E, então, vivemos muito mais um mundo estético do que um mundo essencial. E um dos elementos, para mim, que vincula a obsessão é essa tara pelo esteticismo. Isso, para mim, está dentro da essência desse processo. Mas eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Quem mais? Ora, pessoal. E aí, diz a obsessão. O que é que fala? O que é que você esperaria? O que é que você... que nesse tema que você já estudou, já viu, lhe deixou algum grilo que você gostaria de trazer aí ou falar sobre ele? Aqui, ó. Primeiro homem se apresentou. Oh. Veja só, existe a obsessão e, consequentemente, a desobsessão. O que me intriga é o seguinte: a gente vê nos filmes, lê nos livros de André Luiz, quando que nós desencarnamos, nós somos recebidos por espíritos que nos levam para outra dimensão, vamos para o nosso lar, ou vamos para a região umbralina. Existe essa história que nos conta. Eu queria saber o seguinte: como é que existe essa pleiade de espíritos obsessores aí rondando? Quando eles desencarnam, eles vão para onde? Eles ficam aonde? Porque, às vezes, você desencarna, fica anos lá em cima para querer vir para perto da sua família ou alguma pessoa que você foi ligado. Mas existe essa pleiade toda de espíritos aí obsediando as pessoas. Como é que isso acontece? Ok. Alguém se arvora a responder? Aí alguém quer que eu... Responder não, é só para complementar. É a questão deles estarem muito presos à matéria e ficarem aqui ao nosso redor. Né? E são eles que nos estão obsediando. Mas quando a gente morre, a gente não vai para um local? Não necessariamente. Não é tão rápido assim não, filho. Se você for evoluído, se você já tiver um pensamento, um desapego material, algo assim, aí você veja a luz e siga. E deixa o resto aqui. Que eles vão se virar. Agora, se não, você vai ficar... Tem uns que ficam presos ao próprio corpo, ao túmulo. Não, André Luiz foi para o umbral, por causa da culpa dele e do suicídio. E os que não vão para o umbral, não vão para lugar. Afinal, pessoal, vocês acham que o umbral é um lugar físico? Não, é a nossa culpa, é o nosso pensamento que ele leva para aquilo. Isso aí já desmistificou, era meu medo. Teve livros que eu joguei para lá, quando eu assisti o filme, eu vi o umbral, eu disse, meu Deus do céu, então eu sou uma suicida involuntária, né, alguma coisa assim, inconsciente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou para o umbral, meu Deus, minhas culpas, eu vou para o umbral, eu digo assim, eu tenho que descarregar tudo, estou fazendo terapia até dizer chega. Mas, assim, uma coisa que eu achei também, que eu acho que você vai falar mais na frente, é a questão da desobsessão ter diversos tratamentos, como nós temos aqui. Então, tem a prece, tem o passe, tem vários tratamentos. Tem a água fluidificada, e lá fala que tem que ter o conjunto, que quando se faz um só, tudo isso é para que a gente tome consciência, né? Chegue ao autoconhecimento e mude o nosso comportamento e o nosso padrão vibratório e tudo. Mas, assim, que um só não surte efeito. Eu achei interessante isso, porque, geralmente, quando passa-se um tratamento, passa-se isolado, na maioria dos centros. Eu já vi isso. E aí acaba que o que eu li ali mudou totalmente o pensamento. Pronto, eu ia parar, mas um homem levantou a mão, não posso... Se você vier cá para frente, eu lhe dou um beijo. Deixa eu primeiro, boa noite, primeiro pedir perdão por não estar mais na frente, porque eu fico com meu filho pequeno em casa e o celular só pega aqui. Se eu for para frente, aí corre o risco de eu não receber uma mensagem importante. Mas, assim, eu entendo, eu hoje vejo a desobsessão também como um fenômeno
quer dizer, eu vejo mais essa obsessão ou a desobsessão de vivo para vivo, né, do que de desencarnado. Então, eu tenho hoje uma visão que a desobsessão é a separação de seres humanos, né, desencarnados ou não, que não estejam numa mesma vibração ou que estejam se fazendo mal. Eu vejo hoje muita gente precisando se separar, né, e quebrar isso e ter essa desobsessão de um encarnado. Eu vejo muito encarnado fazendo muito mal a outro encarnado, né, e eu acredito que essa também é uma linha de desobsessão e talvez seja a que eu mais acho que presencio hoje no meu dia a dia. Tem uma coisa de sua fala que é muito interessante. É que, veja só, quando eu tiro o nome desobsessão, e ele trouxe para o nome influência, certo? Primeiro, toda influência entre pessoas é influência espiritual, porque, afinal, todos nós somos espíritos. Se essa influência é de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, aí são vetores dos quais se estabelecem essa conexão. E a questão da obsessão, para além da influência, é porque na obsessão há um desejo de prejudicar ali o outro, né? Normalmente alimentado por algo que o outro está a cobrar daquele que está ali. Agora, uma coisa que eu gosto muito da sua fala é porque a ideia de colocar os espíritos em um locus, certo? E os encarnados no outro, tá? Ela, para mim, ainda é muito romântica. Muito romântica. Porque, na realidade, o que vamos falar de desobsessão, vamos estar falando sobre educação. Para mim, falar de desobsessão é falar de educação. E vocês conhecem um grande aforismo, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é educação? Chegar para os meus filhos, dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, isso é educação? Certo? Então, se eu vou considerar agora a desobsessão um processo de review da educação, a primeira coisa que eu vou ter que olhar é o significado dessa frase que eu coloquei. Será que eu estou querendo me apartar do encosto? Dizendo para ele, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Esperando que uma coisa mágica aconteça e transforme. Então, eu tenho uma relação com meus filhos, na qual eu falo uma coisa, vivo outra, mas eu oro a Deus todo dia que o milagre aconteça. Ou seja, mais uma vez, eu estou amarrado dentro de um elemento estético, de que a transformação acontece não pelo esforço, mas pelo milagre. E tem uma passagem daquela, uma dessas atrizes aí, rapaz, esqueci o nome da criatura, bonitona, assim, gostosona, grandona, né? E aí ela falando sobre ela, né? Ela diz, muitas mulheres querem ser como eu sou. Agora, quantas querem pagar o preço que eu pago para ser como eu sou? Ela estava falando do contexto estético e físico. Tá? Porque ela fez, enquanto alguém chega e come uma fatia de pudim, eu só posso comer metade. Eu faço não sei quantas horas de exercício. E foi falando as limitações de como é que era aquele dia dela, por uma coisa simples. Exibicionismo, ela disse, a minha profissão depende da minha estética. A minha estética faz parte do meu trabalho profissional. Então, quando eu estou com um personal, eu estou aqui, eu estou dentro do meu ambiente de trabalho. Porque os papéis que eu sou convidada a participar têm esse elemento aí como elemento presente. Não há mágica. Não há mágica. Então, quando olhamos algo melhor, ele requisita de nós um sacrifício. Ou seja, o sacro ofício de despertar. Então, ao falar de desobsessão, a primeira coisa é entender que é um processo educativo. E se é um processo educativo, ele precisa ser verdadeiro. Eu não posso vir para cá achando que o cão está do meu lado, que o espírito de porco está do meu lado, que, como você disse, o encosto malévolo está do meu lado. Eu preciso abrir um pouco mais os olhos. Para que agora eu possa
olhar para isso com base nessa ótica, né? Alguém lê aí para mim? Um ato de amor. Técnica espírita de lidar com o processo de obsessão, através do esclarecimento aos obsessores e obsidiados, auxiliando-os a se libertarem de si mesmo. Terapia de casal. Que não adianta, porque um fica dizendo para o outro, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Que é o grande problema da DR, né? Tanto que vai para a DR, eu não vou para ouvir o outro, eu vou para o outro me ouvir. Agora você vai me engolir, e não eu vou ouvir o outro. Tá? Então, é uma técnica que você vai conseguir fazer esse elemento quando minha amiga ali falou, né, que era um ato de amor. E por quê? Quando você descreveu, né, porque é que falam, né, que para reencarnar todo mundo quer, depois fica preso a isso aqui. A pergunta que nós precisamos fazer, que vai fazer uma conexão com o que meu amigo lá no fundo falou, é o que é que nos prende aqui? O que é esse aqui ao qual nós estamos presos? Primeira coisa é um engano nosso. Achar que, porque desencarnou e está se vendo do outro lado desencarnado, é o suficiente para que o indivíduo se perceba espírito. E isso é um viés absurdo. Por quê? Porque como é que eu me percebo espírito, mas ainda estou aqui querendo tomar uma? Como é que eu me percebo espírito e ainda estou querendo aqui cair de boca naquela feijoada, certo? Eu estou querendo dar uma cheiradinha no pó, bater um morrão, eu estou querendo o frisson da relação sexual. Tá? Então, ou seja, no momento em que eu ainda me nutro de tudo isso, eu de fato desencarnei? Porque eu não desencarnei, eu continuo preso tal qual antes. E aí você vai dizer, mas, Fernando, já me disseram que o personagem aqui é um, quando desencarna é outro. Sim, é isso mesmo. Que qualquer um de vocês, se fosse descrever, essa conjunção dos elementos que lhe definem estão atrelados ao que você trouxe de bagagem, mas as questões genéticas que você herda da família, a questão da cultura ali da época, certo? A questão do status dos seus pais dentro dessa relação irmãos, isso vai constituir o que você está chamando de eu. Quando você desencarna, essas presenças não estão mais aí da mesma forma. Por quê? Porque é impossível. Tá? E aí, nesse sentido, o que acontece? O ambiente muda. Se o ambiente muda, o personagem muda. O personagem não é mais o mesmo. Então, significa que o personagem anterior morreu. Aí a pessoa diz, não, mas ainda está vivo. Não, vamos lá, o que é morreu? Vamos pegar aqui a faixa etária que está legal. Vamos pegar aí 15 anos. O você de 15 anos morreu. Morreu. Por quê? Aquela fase passou. Várias coisas que você pensa hoje não é mais igual ao que você pensava. Você lembra daquilo que estava lá atrás. Muita coisa se modificou. Então, quando se fala morreu, é nesse sentido. Por quê? Porque todos os que eu já vivi enquanto personagem estão aonde? Em mim. Exatamente como Manuel, João, Joaquim. Não, como que, da mesma maneira que se lembra que eu disse que o que é que define vocês é um complexo de aspectos, é uma conjunção de aspectos, a mesma coisa. Cada encarnação traz as suas marcas, os seus elementos, e vai estar aí presente esses aspectos aí em mim. Então, eu sou uma sopa de vários elementos aí que interagem, contando que é, então, esse pano de fundo, em cima do qual os outros aspectos vão definir o novo personagem. Então, só que acontece, quando eu estou do lado de lá preso às mesmas coisas, mas, Fernando, você falou de comida, bebida, sexo? Não. Se eu ainda estou aqui desencarnado, ainda sofrendo, porque eu não posso ter o doce acolhimento de minha amada esposa, eu estou também preso aos aspectos do que eu era.
Se eu estou desencarnado, mas ainda estou aqui um tanto quanto incomodado, porque ô mulher que brigava que só o cão, rapaz, de tudo ela falava mal, eu infartei de tanto ela brigar. Eu estou preso aonde? Aos mesmos contextos. Então, quando a gente fala de um mundo material, tudo será matéria. Não vemos o espírito, nós vemos o perispírito. O que é o perispírito? Uma matéria quintessenciada, porque o espírito, enquanto essência, necessita da matéria como elemento de expressão e de interação. Então, você quer saber se você está mais para o contexto espiritual ou contexto material? Veja como está a sua relação com a vida. Quanto mais a sua relação com a vida está pautada num contexto ético, de coerência entre pensar, sentir e agir, com você e com a humanidade, mais você está próximo do que seria essa dita aí dimensão espiritual. Porque nessa dita dimensão espiritual estaremos com o perispírito. E no umbral, que então caracterizamos como cá embaixo, também estaremos com o perispírito. A diferença é que aqui, as coisas que nos atraem, o sentido que conseguimos encontrar no viver, ele ainda é muito denso. A minha satisfação é do frisson. E do outro, eu continuo querendo o quê? Ter prazer. Eu continuo querendo ter poder. Só que esse prazer se faz de uma outra forma. Esse poder não é o poder de pisar sobre o outro. É o meu poder interior de me automobilizar para fazer o que precisa. Então, vamos entender que é duas faces de uma mesma moeda. Então, tem um outro quadrinho que é desses, não sei se chinês ou japonês, né? Quem gosta de comer arroz, amassadinho é japonês, né? É japonês. Como é que é o céu? Uma tigela no meio, um fosso e um monte de gente do lado de cá. Certo? E do outro lado, um monte de gente do lado de lá. Quem está do lado de cá tem um pauzinho que tem o comprimento, o dobro do comprimento. Tem um perímetro, né? Distância de um lado até o outro lado. E do outro lado, idem. Onde é o inferno? Cada um com seus dois pauzinhos de gigante fica tentando pegar o arroz e alimentar a si mesmo. O arroz cai no meio do caminho por causa do tamanho do pauzinho. E onde é o céu? É onde é o mesmo tacho de arroz, é o mesmo fosso, é tudo aquilo, só que todo mundo vivo e saudável. É porque quem está de um lado pega o seu pauzinho para alimentar quem está do outro lado. Então, o que muda é como eu vivo esses processos. Aquele espírito, vocês falaram sobre obsessão, né? Todo espírito que está a obsidiar alguém está preso no nível de conexão com o outro, que é o nível de cobrança. É um nível de cobrança. Então, desobsidiar seria ajudar o outro a dissolver essa postura que me anela ao outro, cobrando algo do outro. Então, a desobsessão vai ajudar a se dar desse jeito. E se eu entender que não tem sentido, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, qual deveria ser o nosso primeiro passo no processo de desobsessão? Agir. Buscar despertar, porque quem está ali obsidiando é um cego igual a você. Igual. Você tem um obsessor que merece. É um cego igual a você. E como você é cego, você vê ele como maléfico, como ruim. Então, vamos perceber que o processo da obsessão é despertar. Quando eu passo a tirar, você lembra aquela história? Tira a primeira trave do seu olho antes de querer tirar o argueiro do outro. Porque o que é que muda? Sua vibração, ou seja, seu elemento que gera o seu padrão áurico, modifica. E a partir daí, aquela conexão com aquele poder de penetração se dissolve. Não pode mais se estabelecer do mesmo jeito, porque em você não há ressonância. Até aí eu entendi. Mas tem a questão do prejudicar, da intenção de prejudicar. E quando é, por exemplo, uma mãe que desencarnou, mas ela está ali, ela acaba prejudicando um filho, mas ela está ali porque ela não desapegou dele, quer continuar de junto, protegendo. Né? E aí aquelas influências dela,
as fraquezas, as faltas de virtudes dela, acabam influenciando você, porque você acaba entrando, baixa a onda e acaba entrando. Ou, se você tiver uma onda boa, mas a mãe não partiu, ficou de junto, ela vai interferir de alguma forma em você? Primeiro, quando alguém fica de junto, significa que não está em equilíbrio. Porque no momento que você desencarna, suas necessidades já não são mais essas que a gente estava colocando aqui. Tá? Eu vejo que outros horizontes. E frente a outros horizontes, quem não é preguiçoso, encostado, vai fazer o quê? Procurar trabalho. Você vai procurar trabalho, vai ficar aqui? Não. Só fica aqui quem não enxergou além do que a gente vive aqui. Mas eu estou falando assim, a intenção... Essa pessoa ficou. Você perguntou. Ficou. Esse espírito ficou. Quando esse espírito fica, ele não segue, ele tem como, de alguma forma, ele não seguiu, ele está aqui apegado. Ele tem, de alguma forma, como interferir no que está encarnado, se o encarnado permitir? Vamos lá. Pessoal, quando a gente está junto com a galera encarnada, eles podem nos influenciar? Vamos para o happy hour? Não. O que é que tem? Só isso. Não, vamos. Então, se nós somos susceptíveis à influência de quem vemos, quanto mais a influência de quem não vemos. E nos influenciam por quê? Porque aquilo que nos mobiliza não é só a questão estética que está ali. É a forma, o jeito que você vai dizer assim. Mas fulano tem um carisma, ele pode usar o carisma tanto para o bem como para o mal. O carisma, enquanto essa energia é capaz de cooptar. E isso é do espírito, estando ele encarnado ou desencarnado. Todos nós estamos expostos a isso. A mãe desencarnou. Ah, mas eu estou aqui querendo ajudar meu filho. Vamos lá. Se ela está aqui, ela está presa ainda aos mesmos elementos. Tá? Com todo respeito, Dona Iracema, de 82 anos, não é minha mãe. Dona Iracema assumiu a função de minha mãe. Quando desencarnar eu, desencarnar ela, talvez a gente dê boas risadas, né? Lembrando que eu não fui só Fernando, nem ela só Dona Iracema. Boas risadas do que aconteceu aqui nesse flash de existência. Então, a primeira coisa é que nos eduquemos para não estarmos presos aos nossos ao desencarnarmos. Entendendo que nossos filhos são espíritos. Nossos filhos há conosco um compromisso de ser, durante essa trajetória, não o professor que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Certo? Perceba que fazer faz a diferença. E o fazer se faz em você. Agora, desencarnou e está ali, preocupado, e tudo vai influenciar? Vai. Muitos dos processos prejudiciais aos espíritos estão pela presença de outros espíritos que tiveram com ele algum vínculo afetivo e, estando em desequilíbrio, ao estar ali cooptado ao outro, ele vai fazer o quê? Ele vai influenciar o outro com aquele padrão de energia e o outro adoece. Então, não há uma intenção de prejudicar, mas a relação é prejudicial. Mas vamos intitular como obsessão quando há, de fato, o desejo de prejudicar. Mas essa relação, certo, que não há o desejo, mas o outro está em desequilíbrio, é uma relação também de prejuízo, certo, para aquele que está encarnado. E para o desencarnado também, porque ocorre, às vezes, às avessas. Eu tenho uma frase sempre que eu passei para meu filho da seguinte maneira: a palavra ensina e o exemplo convence. Entende? Então, a partir do momento que você está ensinando que existe uma vida após morte, a morte do corpo, vai fazer com que ele entenda que, se ele for antes ou eu, que ele vai para um lugar bom, que ele tem que continuar a vida dele lá, que o papel dele aqui já terminou. Algo que eu gosto, sabe o que é? Quer lembrar de mim? Lembre dos bons momentos. Quer lembrar de mim? Lembre daqueles momentos de superação. Então, quer compartilhar algo comigo? Compartilhe esses momentos. Porque quando você compartilha esses momentos, você atrai para você boas, excelentes energias. Quando você lembra de mim dessa forma, algo em mim diz, olhe, a luz. E eu também me fortaleço com isso. Então, é esquecer quem se foi? Não, é ver como você
relembra de quem foi. Então, o que é que acontece? Por que é que muitos ficam aqui? Porque desencarnam tal qual encarnados. Estão vivendo encarnados sem responder para si o seguinte: qual é o sentido da vida para você? Ou seja, qual é a sua designação pessoal? Para que você está vivo? Então, quem está aqui ainda sem dar um sentido, vai desencarnar e vai acordar do outro lado como? Do mesmo jeito, sem ter um sentido. Se aqui era barata tonta, do outro lado vai estar como? Tal qual. Mas, Fernando, isso é fácil falar. Mas quem diz que a gente descobre assim? Sim, mas a pergunta agora é: o que é que você tem feito na sua trajetória para tornar isso algo mais claro e perceptível para você? Porque, de fato, isso precisa de... isso se revela na trajetória. Não é algo que daqui eu vejo do outro lado. Não, se revela na trajetória. Agora, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo o quê para o desencarnado que está ao meu lado? Há também um sentido para a sua vida, que está muito mais além de apenas me ver como foco de coagulação da sua existência. Então, eu começo a emanar isso. Agora, qual é a questão quando nós vamos olhar para tudo isso? É que, como as relações se estabelecem, né? Então, às vezes, eu estou com o outro, mas o meu estar com o outro é querendo que o outro seja aquilo que eu quero. E quando eu estou com o outro querendo que o outro seja aquilo que eu quero, significa que quem está ali preso ao outro, eu. É a questão que, então, desencarna. Do outro lado vai ser o quê? A mesma coisa. Então, ao estar desencarnado, que está mais livre ainda, vai estar de novo pongando ali, certo? Nas pessoas, porque não conseguiu viver outra coisa. Digamos, eu e minha amada esposa, hipoteticamente, né, senão daqui a pouco ela sai fora e alguém faz... Certo? Eu e minha amada esposa estamos vivendo uma vida love, 10, entre nós não tem problema, está tudo uma maravilha. Significa que existem aqui dois cegos. Existe alguém sem problema na vida? Existe alguém sem questões a resolver? E se eu digo que isso, esse mar de maravilhas, está claro que são dois cegos, que não se enxergam, eu enxergo nela o que eu quero ver, e eu digo que ela está tudo beleza. E ela enxerga em mim o que ela quer ver, e diz que está tudo beleza. Na realidade, um não enxerga o outro. Então, o que eu estou descrevendo isso é porque, às vezes, vamos viver dentro de um espaço como se fosse maravilhas. E se eu entender esse poema lindo de Jimenez, eu acho que eu já passei da vez passada aí, né, eu não sou eu sou alguém que caminha comigo. O que eu estou chamando a atenção é de que, se lembra, não é fácil o que eu digo e não faço o que eu faço. É uma busca de vamos fazer. Esse lindo poema vai falar de dois estágios, um eu e outro eu. E o que a gente precisa olhar é uma coisa fantástica, que você é uma possibilidade de quê? Amor pleno. Você é uma possibilidade da abertura do ser para quê? Para a plenitude. E que você é o quê? Uma promessa ainda não cumprida. Aí na relação do outro, quando você chama o obsessor de qualquer coisa, o encosto, o demônio, Satanás, o cão, o perseguidor, você não está levando isso em conta. Eu não sou eu sou uma promessa ainda não cumprida. Por isso que Jesus Nazaré disse, ó Pai, perdoa-os pelo que fazem. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, estamos em semente ainda, e o outro também. Só que quando eu faço isso, ou seja, eu vejo aqui a minha amada mulher, mas que vivia pulando na cerca com o meu amado vizinho, certo? E que eu não sabia, que eu descubro, em vez de querer cozinhá-la no óleo quente, que é rápido, mas ele eu vou colocar na água fervendo devagarzinho, certo? Quem é que se liberta quando eu digo que perdoo ela e perdoo ele? Eu liberto a eles ou liberto a mim? Porque eu só vou libertar a mim no momento que eu entender que a minha vida não é inscrita nem por ela, nem por ele. Não está inscrita na relação minha com ela, nem na minha relação com ele. A minha vida está inscrita no espírito que eu
sou. E no momento que eu dou a ela o direito de tomar a minha vida, porque aí eu desencarno e fico perseguindo ela, significa que eu dei a ela o direito de tomar a minha vida. Ou a ele, algo parecido. Quem é que não está sendo ético no sentido de coerência consigo e com a relação do humano? Eu. Isso é o que pauta a maior parte das relações dos obsessores, aonde a ideia de que eu tenho uma luz e as influências negativas, certo? Podem ir destruindo essa luz. É como se eu fosse algo hegemônico. E que é preciso perceber que as influências positivas podem também ir, pouco a pouco, melhorando a minha luz. Porque se o processo ocorre num sentido, também ocorre no outro. Então, veja, se o obsessor me influencia, significa que eu também influencio o outro. Então, se a única coisa que eu sei ver é isso aqui, sob as influências eu vou piorando, certo? Sim. E cadê a sua luz? É porque você está muito mais próximo do que faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Então, você não tem luz para ajudar a alcançar o outro. Quando você entende que isso tem os dois sentidos, você entende que você é o que eu faço. E transformando o que eu faço, eu transformo a energia que eu emito, e essa energia passa a ser uma energia reestruturante, auxiliando ao outro a encontrar seu ponto de equilíbrio e de harmonia. Aonde, meu amigo lá do fundo falou brilhantemente, nós estamos em relação com espíritos a todo instante. Então, essa é a nossa realidade. Aquilo que eu mostrei lá é a mesma coisa daí. Então, como é que você lidar com os encarnados e os espíritos ao seu redor? Como você lidar? Porque esse é o processo. Eu vou falar de técnicas um pouquinho aqui na frente. Mas eu acho importante a gente perceber isso, porque na realidade nunca é só isso. Nós estamos em constante relação com desencarnados e encarnados. Porque se a maioria de nós desencarna ainda preso às mesmas questões da vida encarnada, a gente vai para onde? Vai para o nosso lar, que é o quê? Umbral. O que é umbral? É o padrão de vibração similar ao que nós temos aqui. Não é exatamente um paraíso, não, é isso que está aqui. Então, o que é que a gente precisa fazer? O que é que eu quero de mim? Quando eu falo em desobsessão, o que é que eu busco? Certo? É afastar o encosto ou é me colocar em um lugar de poder estar com relações cada vez mais verdadeiras, fidedignas, estruturantes, construtivas? Isso é que vai trazer uma grande diferença. Porque quando eu vejo dessa forma, eu tenho medo de lidar com espíritos? Não. Porque espíritos não são pessoas. Então, digamos, estou lá em casa, aí, com Dona Maria, hipotética, né? Eu dou uma sacudida assim, e aí eu estou com mal-estar, tem um espírito aqui. Ela pode conversar com o espírito? É uma conversa com pessoa. Agora, quem não conversa com pessoa, não conversa com espírito. Ah, mas tem muito médium e doutrinador que é fantástico. É ótimo, ele já recebe assim. Minha amiga aqui se sacudiu, eu já começo. Vá para a luz lhe espera. Receba o manto de Nossa Senhora. Tome aqui a água fluidificada. Ou seja, a minha primeira reação é afastá-la. Quando nós falamos agora, em vez de doutrinador, de esclarecedor, o que é que o esclarecedor deve fazer? Minha amiga. Ou o adjetivo que você quiser usar de uma maneira que seja mais sincera. Porque eu acho que a hipocrisia não está no vocábulo que eu uso, mas no que tem aqui dentro. Se eu me vejo dentro dessa relação, eu lhe chamar minha amiga, e você, eu nunca fui seu amigo, sim, mas o que você sente também vibra em mim. Tá? Então, e aí eu converso, e o que é que está acontecendo com você? Que aí ela começa a falar do processo dela. Ela começa a trazer aqueles elementos, né? Aí ela começa assim, não, porque isso aqui é um caos, eu quero botar tudo abaixo. Aí, qual é a pergunta? Vem cá, o que é que dói tanto no seu coração que quer destruir? O que foi que lhe machucou tanto? Então, o que é que você está fazendo? Você está dando a oportunidade do outro abrir a ferida, porque toda ferida só limpa quando você abre. E faz o quê? A higiene. Porque já passou um bocadinho, mas vamos lá.
A questão do que você citou, do perdão, né? Você está se libertando quando você perdoa, quando você não fica preso àquela determinada situação. Mas, assim, a gente tem que ter bem claro o que é o perdão, quando a gente está perdoando. Porque você perdoar significa você não querer mal ao outro, você não desejar... Você desejar ao outro o que você desejaria para você mesmo. É como amar o próximo si mesmo. Vamos fazer. E não ficar... Agora, não quer dizer que você tenha que... A questão de perdoar, aceitar e continuar convivendo com aquilo. Você pode conviver, tem pessoas que perdoam realmente e continuam naquela relação, ou tem outras que, como você falou, para se libertar, se afasta dos dois, mas não fica remoendo Vamos aquilo. ver essa situação. Mãe, você não me aceita. Mãe, você lidar comigo, me vendo aquém do que você queria. Você não aceita o que eu penso e o que eu gosto, porque vai contra a sua moral. Vai contra o que você projetou para a vida. E isso me dói, isso me destrói. E eu sei o quanto eu me debato para não viver assim. Porque como eu vou odiar alguém de onde eu vim? Mas quanto mais eu vou e sinto essa dor que dói em mim, eu tenho a certeza que há algo para fazer com que você me agrida assim. Tem que ser uma dor tão intensa como a que dói em mim. Eu não sei jamais ler a dor que é sua, mas entendendo que ali é uma dor e aqui é uma dor, eu tenho que compreender e não apenas lhe julgar. Eu não vou lhe perdoar porque isso ainda dói, mas eu sei que tudo isso é fruto dessa dor que existe em você. Para mim isso é perdão. Perdão é quando eu crio uma relação de empatia. Eu não vou dizer que o que ele fez está certo, mas eu entendo que o que ele fez está amarrado a vários outros fatores, porque senão eu vou ter que acreditar que ele é mau, que ele é ruim, que ele não presta. E se lembra o final do poema de Jimenez? Você, cada um de nós, é uma promessa ainda não cumprida. E o que é que eu faço com isso? Eu separo a pessoa do fato. O fato é execrável, e ele será sempre execrável, mas essa pessoa não, porque ela evolui continuadamente. Não na velocidade que eu quero, mas ela evolui, porque não evoluir é impossível. E como eu sei, porque eu faço muito mais do mal que não quero do que do bem que quero, eu sei que eu não posso jogar sobre o outro as culpas e as dores do que não me satisfazem, mesmo quando aquilo me machuca. Então, eu começo a entender que, se eu lhe atrair como mãe, tem algo a eu aprender nessa relação de nós dois, porque eu não sei porque você me espanca. Eu não sei porque você faz aqueles absurdos comigo, mas o que é que eu tenho a aprender tendo estado com você? Porque hoje, aos 30 anos, não moro mais contigo, mas tudo aquilo ainda me marca a alma. Mas por que me marca a alma? Porque eu ainda preciso aprender a lidar com isso. Porque no dia que eu aprender a lidar, isso vai. Vai para onde? Me liberta. Porque aí eu sou capaz de dizer, mãe, o que eu queria encontrar em você, que eu não encontrei, agora eu tenho para lidar. Porque eu sei que com você, um outro momento, eu vou reencontrar. E se eu plantar, lá eu também vou colher. Porque aqui eu soube deixar. Agora, deixa eu adiantar um pouquinho que ele volta depois. Então, deu para entender que essa é a relação. E aí, onde eu trago esse elemento? É porque, veja, não se dá de perispírito para perispírito a comunicação? Então, quando isso acontece, eu vou dizer que tem do lado dois perispíritos. Desencarnado e o encarnado. As ondas mentais do encarnado nutrindo o desencarnado. Como assim? Meu padrão vibratório atrai os espíritos que vêm até mim. Depois, que padrão vibratório? Egoísmo, ódio, vingança, raiva, certo? Elementos que são, digamos, desestruturantes para a construção de uma relação saudável. E aí, então, nesse sentido, ocorre uma simbiose e uma obsessão. E, a partir daí, isso vai se intensificando, chegando ao ponto dele começar a subjugar você.
Por quê? Porque você permite. E aí, a subjugação, transtornos psíquicos sérios e até o próprio vampirismo, quando começa a se nutrir, a sugar a sua energia. Mas tudo acontece por quê? Porque há esse elemento de conexão. E aí, o que é que nós vamos notar agora? Vamos notar a energia mental do desencarnado, no chácara coronário do encarnado, produzindo imagens e sentimentos do desencarnado no encarnado. Então, isso é que vai configurar o processo de obsessão, e para dissolvê-lo, eu tenho que atuar sobre isso, aonde a ideia, já que é justamente isto aqui, que é o preponderante, é que eu seja capaz de, entendendo que se dá de perispírito a perispírito, eu fechar as portas do meu psiquismo. Por quê? Porque tudo aquilo que você sente, por que é tão intensa? Porque de chácara coronário a chácara coronário, ele vai fazer o quê? Ativar epífise, conexão com a hipófise, toda a descarga neuronal, fazendo com que, então, você sinta no corpo tudo aquilo que ele está ali transmitindo. Então, essa conexão é permitida por alguém. Esse alguém é você. Então, chegou aqui no centro, vai o quê? Vai trabalhar como médium? Não. Você vai entrar no ciclo básico para estudar, entender e sair da ignorância, porque é a ignorância que vai lhe impedir que o outro faça isso. E se o que eu estou sentindo, vai fazer o trabalho de, como é, desobsessão, vai fazer o trabalho de passe. Se tiver repercussão no corpo físico ou no psiquismo, de maneira mais direta, envolvendo seu contexto laboral, você vai fazer o quê? Trabalho de cura, certo? E vai o quê? Ampliando o conhecimento para entender que você não está à mercê do outro. E aí, com isso, vamos entender que essas conexões se dão o quê? Através dos diversos chakras. Porque há aí uma estrutura que vamos chamar, então, o Espiritismo descreve 7, os orientais, mais de 3.000, né, em algumas literaturas, e falamos de 7 chakras básicos: chácara coronário, chácara frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. E, quando vamos olhar, eles estão situados no corpo físico, aglomerados de nervos e gânglios do sistema vagossimpático, e regulam a vida vegetativa do corpo humano. Então, por que eu trouxe isso? Porque, justamente, através das conexões energéticas desses chakras, as energias fluídicas podem ser aí aplicadas, absorvidas, e, dessa forma, auxiliar o indivíduo a alcançar o seu reequilíbrio. E esses elementos, quando nós vamos olhar, dito aí no passe, eles se dispõem como dessa forma, vórtex, né, conectando ao próprio sistema nervoso, tendo essa disposição, o que é que vai fazer? Vai tornar possível? Justamente, nós temos um campo vibratório, e esse perispírito pode ser influenciado pelos aspectos fluídicos. Vamos lembrar que nós somos ser biopsíquicos, sócio-espirituais. Então, podemos ter a repercussão dos nossos desequilíbrios em todos esses elementos. Quando se fala de associar tratamentos, estamos falando de quê? Sim, isso aqui é algo que ele coloca, é claro. O que é o passe? O passe é, eu começo de cima para baixo, do centro para a periferia, eu começo dispersando tudo, para depois concentrar tudo, para depois alinhar tudo. Isso é apenas uma disposição técnica, porque o passe é doação de energia. Então, eu posso dar o passe a alguém sem estar nem aí. Basta eu concentrar-me naquela pessoa, basta eu evocar essas energias minhas e de quem esteja comigo para estar junto com o outro. A mãe, quando acalenta o filho ali no berço, não está fazendo a mesma coisa? A mãe, quando o filho dorme, anda com a cabeça quente, tudo está ali, orando por ele, do quarto dela, está fazendo a mesma coisa? Tá? Jesus dizia, levanta-te e anda. Ele não fazia tchá, tchá, pá, pá. Não. É essa conexão que leva. Por quê? Porque o passe é uma das ferramentas para o trabalho na desobsessão. Se lembra que eu falei que tal encarnado, tal desencarnado? Então, o aparelho perispirítico do desencarnado vai estar também desestruturado, podendo receber também os aportes fluídicos e se reestruturar. E aí, nós vamos notar o quê? Que a nossa ideia é que nós temos o quê? Um espírito. Eu vi meu espírito quando eu estava em qual situação. Aonde a ideia que precisaria preponderar é que eu sou imortal,
mas tem algo que vai morrer. Você lembra de Jimenez? Então, o que é que não morre? Então, quem vê quem? O espírito que está tendo a experiência no corpo, e não o corpo que tem um espírito. Isso muda? Muda. Muda por quê? Porque quando você assume isso, você vai dizer, eu sou o único senhor de mim mesmo. Então, se ela me abandona, tem algum problema? Não. Se ele apronta, tem algum problema? Não. Só tem problema quando eu dou ao outro o direito que ele não tem, mas passou a ter porque eu entreguei na mão dele. E a relação de obsessão, que precisa ser dissolvida, muita dela, em parte, está envolvida nesse aspecto. Boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação, porque você falou sobre obsessão no sentido negativo da coisa. Se eu tenho vaidade, se eu tenho orgulho, eu vou atrair um obsessor dessa forma, naquele trecho ali. Aí minha dúvida é, se eu tiver uma relação muito boa com a pessoa, e essa pessoa desencarnou e quer ficar perto de mim, sem a questão da obsessão, no caso. Minha energia é boa, era compatível com a dela. E aí, isso aí é processo obsessivo? Vamos lá. No momento que ele desencarnou e os horizontes mudam, significa que esses horizontes mudam, a senhora não seria a única companhia que ele teria. Foi esta encarnação, digamos, mais umas 1000 atrás. Mas tem várias outras. No momento que ele fica só fixo, a senhora significa que ele está com um olhar abrangente ou um olhar restrito? Um olhar restrito. Quando ele está com um olhar restrito, por mais que ele não queira, se lembra aquela conexão de perispírito a perispírito, ele vai lhe imantar com as vibrações dele. Isso é útil, é igual a mãe que quer botar o filho, ela leva na porta da escola, ele já tem 30 anos, ela paga tudo. Ela atrofia o outro, porque não deixa o outro andar com as próprias pernas. Agora, o que é que vai acontecer? Ele lhe ama. Ele vai continuar o trabalho dele onde quer que esteja. Só que se ele lhe ama, a conexão entre vocês é inquebrantável. Toda vez que ele está vivendo algo, está lidando com algo, e está buscando fazer isso positivamente, que está buscando o seu crescimento, essa mesma energia ele alcança. Então, às vezes, rapaz, eu estou passando por aquele aperto, eu nem sei, de uma hora para outra veio algo assim que foi me aliviando, fui ficando mais tranquilo e melhor. Alguém que lembrou, olha, a nega véia lá está passando por um aperto, que ela melhore. Ele não precisa estar colado em você. Alguém para estar colado é porque, em vez de enxergar a vida na sua amplitude, ele enxerga a vida na sua estreiteza. E aí é onde ele lhe prejudica, não por querer lhe prejudicar, mas pelo padrão dele, que está ainda amarrado a coisas que ele já precisava se libertar, porque todos somos filhos de Deus, livres para crescer continuadamente. E aí, o que é que acontece? Quando a gente fala que eu disse que estava vendo o espírito, e para trabalhar a desobsessão, é como se fosse algo simples. Eu não vou mais odiar, eu não vou mais... Como a brincadeira que eu fiz com ela do filho com a mãe aqui, né? E a gente acha que é uma coisa simples. Não, é uma miríade de aspectos. Por quê? Porque o nosso psiquismo, cada encarnação, vai trazendo elementos, vai revivendo elementos que estão aqui. A essência, né, enquanto self, o ego, como ele se apresenta no personagem, e aqui vai estar os aspectos coletivos que fazem os comportamentos, tipo, existe um modelo de pai, um modelo de mãe. Então, esses complexos são o quê? As experiências de cunho afetivo e emocional que foram sendo vividas e ficando ali. Os estigmas, aquelas características que você tem, ou seja, você é filho único. Filho único tem um estigma, certo? Você foi a raspa do tacho, tem um estigma, certo? Você é cotó, mesmo que um pouquinho, tem seus estigmas. Então, os estigmas são coisas que lhe marcaram e elas vão estar presentes dentro do seu construto psíquico e é preciso reconhecê-los para entender, então, que uma existência, ela vai estar sempre trazendo esses aspectos à tona. Quando eu olho, não mais como se o corpo tivesse um espírito, mas eu, espírito, estou a viver uma experiência no corpo físico. E aí, a partir de agora, aquela história toda de Jimenez ganha um sentido. Mas alguém ia falar alguma coisa? Engraçado que eu ia fazer a pergunta naquela hora e você chegou onde eu queria. Primeiro, por isso que eu não deixei você falar. Você agora... Sua aula é a terapia. Adoro sua aula, fascinante, psicólogo, suas palestras. Mas, assim, era justamente isso que eu ia falar.
se fosse fácil, né, todos nós aqui estamos no processo de evolução. Eu questiono isso a todos, né, e na doutrina, a todo mundo. Eu faço terapia, eu tenho crise de ansiedade, eu sou uma pessoa racional, eu encontro gatilhos, eu sei o caminho que deve ser seguido, mas não é fácil você seguir esse caminho. Por mais que você saiba, você está aqui com tudo isso que você disse que existe por trás. Eu quero saber... Não jogue o seu balai em cima de mim. A maioria de nós. Não, então, você. Assim, alguém quer o balai dela? Não. Eu fico... Então, de quem é? É dela. Eu fico... Deixa estar. Fiquem aí quietinho sem falar. Eu fico, assim, admirada com a Adenauer da vida. É claro que já teve... A gente tem a trajetória da gente de encarnações, a gente tem um processo de aprender pelo amor, pela dor, de mais rápido, mais difícil, devagar, né? Tem tudo isso. Mas eu fico analisando assim. É uma questão de estudo, autoconhecimento, de estudo, de disciplina, de pôr em prática, mas existe tudo isso no nosso inconsciente. É muito complicado. Não é, não. É uma questão de desobsessão. Ela está enraigada em quê? Por que com a história de obsessor? O obsessor está aqui, encontra minha amiga e diz, encontrei a paixão da minha vida, que ela me traiu por ela. Agora eu vou acabar com as duas, certo? Porque ela é minha. Então, o que é obsessão? É um processo que há algo enraigado entre eu e como eu a vejo. Enquanto eu não desapego, essa desobsessão se dissolve se ela dissolver o núcleo dela no qual eu me encontro. Se não, acabou. Então, isso é o que eu gosto de olhar o processo de obsessão. Qual é o processo de obsessão? É esse aqui, ó. Espírito, né? Você, essa coisa linda, maravilhosa, de cabelinhos compridos, a minha amiga, que ficou com o coração gelado quando eu aproximei dela ali, certo? O que é isso? Personagem, né? Mas, na realidade, é persona, né? Porque aqui é uma das personas que ela está assumindo, tá? Você também. Então, a cada local, vamos utilizar uma máscara, um dispositivo de relacionamento. E aí, o que é que eu preciso? Eu preciso, agora, entender que há várias delas. Quem quiser que vai comer 1 quilo de sal com o Fernando para conhecer quem Fernando é, certo? Você citou a Adenauer, eu posso falar as palavras que ele diz a mesma coisa. Rosângela que sabe, certo? Ou seja, a questão na convivência. Eu estou brincando porque, assim, tendemos a endeusar alguém. Tá? E, lógico, pessoas nos servem como elementos de admiração, para que nos ajudem a nos mobilizar a sair de onde estamos. Só que vamos entender que, da mesma maneira, quando eu me apaixono por meu amigo aqui, digo assim, aqui está a cara, metade da minha vida, eu estou fazendo uma projeção. Tá? E por isso que no início é meu bem, quando é no final, dragão, o cão, é meus bens. Porque essa relação de projeção é com qualquer um, em qualquer nível. Eu tendo a fazer essa relação. Agora, o que é que acontece aqui que eu vou passar ali para meu amigo? Veja só, reconheça essas faces suas, essas máscaras que você usa. É onde, então, agora, eu, como personagem, começo a olhar para as múltiplas máscaras que eu uso. E aí eu vou começando a adequar. Tem coisas que é adequado para o pai, mas não é adequado para o filho. Eu ainda sou filho e sou pai. Daqui a pouco não, espero que demore bastante para ser avô, né? Mas, então, para cada uma dessas personas tem um comportamento. Qual é a questão da obsessão? É que eu apaixono-me por minha amiga ali, e aí, simplesmente, ela, para ficar com os meus bens, tínhamos uma empresa de óleo de baleia, e ela dá uma empurradinha e eu caio no tacho, certo? Ela fica com toda a grana. E aí eu quero agora o quê? Me vingar dela, com todos os elementos aí presentes, tá? Porque é isso que, para mim, que é. Nesse momento, quando eu estou desencarnado, a realidade é a mesma? Não, né? Mudou. Então, significa que eu estou preso em uma ideia única. Então, o processo de obsessão é um processo de monoideia. Eu estou preso a uma ideia única, vivendo hoje. Aí o espírito aqui do lado, iluminado, diz, mas, Fernando, já tem 1000 encarnações, você ainda vê ela desse jeito, mas ela não presta. Eu estou preso ainda àquela imagem, uma única ideia, uma monoideia. Vamos ver alguns personagens assim. Algumas máscaras nossas assim. A pessoa é a mesma coisa. Ele é autoritário em casa, no trabalho,
quando está dentro do núcleo religioso, aonde está, o que aparece é o autoritário. Ele não consegue perceber que a cada campo isso precisa ter uma modificação. Quando eu, personagem, olho para as máscaras que eu estou utilizando e busco agora me educar, a aprender, lidar com elas, em vez de ser prisioneiro delas, o que é que acontece? Eu estou a escutar, eu, espírito, sempre daquela história de ética, pensar, agir e sentir, e aí eu começo a orientar-me, eu, enquanto personagem, a lidar com essas máscaras dessa forma. E, nesse momento, o que é que acontece? Eu estou alinhando eu, personagem, a eu, espírito. Se eu faço isso enquanto encarnado, quando eu desencarnar, eu vou perseguir meu amigo? Não. Não vou perseguir meu amigo. Por quê? Porque não tem sentido. Isso ficou aqui. Agora, nesse sentido, eu vou me alimentando a utilizar das máscaras sem ser exatamente escravo delas. E aí, agora, eu sou senhor das máscaras que eu utilizo, daquilo que eu uso como interação no mundo. E aí, dessa forma, eu vou transformando. E aí eu não vou chegar nesse estado do atendimento espiritual desencarnado, aonde está aqui o médium, aqui o espírito, né, virado no cão. Sempre se mostra-se como um frangalho, farrapos, o espírito que está lá desencarnado influenciando o outro, né? Mas lembre-se que isso é algo estético. Quando alguém quer vender plano de financiamento para velho, para aposentado, vai vestido do cão ou todo de taillé, de paletó e gravata? Então, a aparência, cada um veste a que quer. Então, nós somos normalmente fascinados pelaquilo que nós admiramos. Tá? Então, esse atendimento espiritual ao desencarnado vai se dar como agora? Até ali do que eu mostrei, eu estava falando do contexto psíquico que estamos envolvidos. E eu gastei boa parte do tempo nisso, porque para mim, não para mim, né? Só. O que é que acontece? Se eu estou obsidiando ela. E aí vem para a reunião de quarta-feira. Na reunião de quarta-feira, certo? Eu assisto a primeira palestra com a presença de vocês, vibrando assim, dessa maneira fantástica, que tem que procurar um caminho para a vida, tem que se iluminar. E aí eu sou contaminado por isso e eu me afasto dela. Tá? Só que ela continua igualzinha. Tudo é difícil. Eu sei o que fazer, mas eu não faço. Eu tenho isso é difícil, isso é impossível. E aí, Fernando saiu, o que é que vai acontecer? Vai aparecer outro, com um padrão similar, e ali vai se anexar. Então, a questão é que preciso uma educação de ambos os lados. Meu amigo. Minha questão, minha dúvida, na verdade, é o seguinte. Você falou que tem que ter essa... Me faltou a palavra que você usou, mas essa conexão entre os dois na obsessão. Quando ela se livra dessa obsessão ou do padrão vibracional, digamos assim, ela já não é mais obsidiada, mas eu continuo com o problema. Você está colocando você como desencarnado, ela como encarnada. Eu como obsessor, encarnado ou desencarnado. Mas vamos colocar desencarnado, encarnado, para ficar nessa linguagem clássica. Tudo bem. Mas diga aí. A partir do momento que eu não consigo mais obsediar ela, mas eu ainda tenho um problema, eu posso transferir pelo... Isso eu tiro, talvez, minha conclusão, pela psicologia de vida, digamos assim. Eu posso, então, transferir toda essa mágoa, todo esse processo que eu tenho com ela, para talvez outra pessoa que talvez eu nem conheça, ou talvez outras pessoas. Para mim, isso? Cara chato, me perturbando. Eu estou falando na coisa, né? Você pode transferir para outra, porque na realidade existe em você algo não resolvido. Se não alcança mais ela, aquela vibração não ecoa. E você precisa resolver aquilo. Você vai o quê? Você vai olhar para o outro lado, vai achar alguém semelhante e vai o quê? Manter o mesmo processo. Exatamente. Por isso que o processo da obsessão, não adianta, o espírito se libertou, se eu não mudei, eu vou atrair outro. Eu me modifiquei, ele vai continuar sofrendo. Então, quando eu gosto da sala da quarta-feira, porque quando eu entro ali, eu normalmente oro pelos que ali estão. Porque saber que alguém está atrelado a você é que aquele alguém ainda está sofrendo, como você se colocou. Se eu não me libertar dela, digamos, relação marido e mulher.
Tá? Você se separou dela. 20 anos depois, quando ela passa, certo? Você olha só, aquela assim. Você se separou dela? Não. Continua com ela no seu psiquismo do mesmo jeito. Então, o que eu estou falando dela é, você se livrou da situação, resolveu a situação? Não, porque está preso do mesmo jeito. Então, o desencarnado, às vezes, fica trocando de um alvo para outro, quando o alvo se transforma. Então, a vida em si, uma conclusão disso, a vida em si, claro que não é só isso, por si só, é um processo de desobsessão, então. Pronto, se entendermos, veja que o que foi que eu coloquei, desobsessão é um processo educativo. Então, só rearrumando as palavras, a vida é um processo educativo. Porque o que é que o obsessor faz? Faz que eu enxergue o que há em mim ainda que eu preciso transformar. E aí, ou seja, não falamos que há também um corpo perispirítico, então há uma influência fluídica. O que é que você vai notar na reunião de desobsessão? Você vai notar, então, o espírito aqui em desequilíbrio, aqui o médium buscando orientá-lo, fazendo o quê? E o que é esses outros espíritos aqui, branquinhos e tudo? São espíritos buscando emanar energias positivas para equilibrar o outro. Então, o passe é dado tanto por espíritos como pelos ali presentes. Essa energia fluídica vai ganhar uma outra tonalidade, por quê? Como é que se dá esse trabalho de desobsessão, né? Primeiro é a abertura e acolhimento. Se lembra que eu não quero pegar minha amiga e mandar ela embora? Ou seja, siga a luz está lá, o manto de Nossa Senhora está aqui, certo? A luz de não sei, não, eu primeiro preciso acolher. Depois de acolher, fazer o quê? Diálogo. Aquilo que a gente está fazendo aqui um pouquinho, mesmo que eu esteja aqui eu brincando um pouco, falando um pouco, é um esclarecimento. Você às vezes se vê na fala ali do outro, dadas suas proporções aí, diálogo. Depois disso, o quê? Fechamento e encaminhamento. Você lembra que ela disse? A desobsessão é como se fosse uma terapia, só que veja como ela foi verossímil. Já faço terapia há muito tempo, mas isso é assim. Ou seja, se com muito tempo ela não consegue fazer essas mudanças, nem eu, nenhum de nós, assim, não é um piscar de olhos, não é numa reunião de desobsessão, né? Então, significa que há um encaminhamento para quem? Para a equipe espiritual continuar dando o mesmo acolhimento, o mesmo tratamento, para que a pessoa vá despertando e vá fazendo ali o que ela quer. O que é que nós somos nesse momento? Porteiros de hospital. Chegou ali, atendeu bem, o cara estava com fome, tem um lanchinho, certo? Estava muito agoniado, eu dou um lencinho para ele poder enxugar as lágrimas, ou seja, eu vou atendê-lo, acolhê-lo, ouvi-lo dizer, nossas portas estão abertas, venha, porque aqui você consegue tratamento. E aí, dessa forma, o que é que vai precisar? Informação, explicação e elucidação. Eu preciso saber do que está se passando, ter uma compreensão sobre isso para que eu possa elucidar qual o processo que ali está acontecendo. Então, por isso que a relação de obsessão deve ser uma relação em que eu faça uma relação empática com o outro. Que aí você sai de cada encontro, vendo cada história, certo? Mais cabeluda, de frente para trás, de trás para frente, você vai entendendo o que isso é humano, somos nós. E aí, tudo isso, ainda enquanto influência, o que é que a gente vai notar? Não falamos de questões fluídicas? Então, se a criatura, certo, vibra ainda no desequilíbrio, ele vai atrair energias ruins. E o próprio padrão dele bloqueia as energias positivas. E, do outro lado, se ele começa a vibrar em equilíbrio e harmonia, ele absorve boas energias e transforma-se em uma barreira para as energias negativas. Então, quando, em vez de eu dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, e eu começo a fazer aquilo, o outro começa a ser contaminado. Uma das coisas que acontece quando você falou, quando o outro se modifica e eu não, é que, assim, como existe, às vezes, uma relação muito intensa, aquilo que, da mesma maneira que ele me contaminava, quando eu faço esse processo, eu começo a contaminá-lo também. E a maioria das vezes, quando a gente se transforma, a gente toca no outro alguma coisa que também tira ele daquele lugar. Não é transformação mágica, mas tira ele daquele lugar e, às vezes, faz ele pensar. Tá? Então, às vezes, ele troca de um, de dois, no terceiro, no quarto, encontra algo mais que faz com que isso aí se... É um processo. Exatamente isso. E aí, o que é que nós vamos ver? Os excessos, os desperdícios,
São desperdícios lamentáveis de força que retém a alma nos círculos inferiores. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Então, essa mediunidade construtiva o que é a mediunidade, né? A mediunidade não é esse espaço de ser medianeiro, ser canal, construtiva, onde a minha relação com o outro me leve àqueles elementos, informação, explicação, elucidação do processo humano do viver. Essa é a mediunidade construtiva. Aonde eu pego essa mediunidade, esse trabalho, e aplico aonde? Na minha vida. Então, isso faz essa grande mudança. E isso vai constituir esse espaço. Agora, do outro lado, mediunidade elevada ou percepção edificante não constitui atividades mecânicas, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários com a autoeducação sistemática e perseverante. Que eu estava aqui brincando com minha amiga. Mas eu sei, mas eu não faço. É porque precisa perseverar. Por quê? Porque, veja, eu criei um automatismo. Tá? Automaticamente eu já faço aquilo. Então, é quando você pega um microfone desse, coloca uma espuma, daquelas que são bem macias, ela vai formar um molde. Eu tiro o microfone, o molde ainda fica durante um tempo, até ele ir se desfazendo. Então, muitas das coisas que nós temos já no contexto de construto de um hábito, né, para que ela mude, é preciso que se dissolva aquilo e se mantenha. É a mesma história de perca de peso. Barrigudinho, eu vou começar a emagrecer, eu perco 10 quilos. Eu só posso considerar que aquilo está ok se eu passo 2 anos sem aqueles 10 quilos. Porque senão é aquela história, né? Eu perco, mas eu perco, mas ele me acha. Eu perco, mas ele me acha. É preciso o quê? Um momento que eu me desvencilho, né, daquele elemento que me atrai. E aí, então, o que é que nós vamos notar? Algo interessante. Processo de obsessão, né? Falamos das presenças. Nós lembra que nós falamos de elementos fluídicos, né? Aí o nosso amigo André Luiz descreve lá, né? Aquele acervo de pequenos seres escuros que pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição, pareciam as expressões mal conhecidas da sífilis, mas não temos sob os olhos o espiroqueta, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas. São bacilos psíquicos da tortura sexual. Ou seja, na genitália estavam aqueles elementos ali presentes. Ou seja, esses desvios, eles nos levam a acumular energias que, por distorções, né, vão estar ali como se fossem, de fato, elementos vivos. E que os passes ajudam a dissolver, desprender esses elementos. Para a gente entender um pouquinho isso, você vai ver no livro lá, Missionários da Luz, o reencarne de Sigismundo. Só porque ele e a mulher iriam ceder, certo? Um corpo para a encarnação daquele que tinha matado ele na vida anterior. Quando o espírito se aproximava, a relação dele era de tamanha, repulsa, pronto. O que é que ele fazia? Ele imantava as células germinativas que impediam a fertilização. Então, o que é que estamos dizendo? A mente imanta o corpo. O corpo qual? O corpo perispirítico, né? E aí, então, isso pode ser também no trato gastrointestinal, também com relação ao álcool, ao alimento. E por que os socorros magnéticos dispensados aos desencarnados são mais frutíferos? Por que isso que eu estou descrevendo? O desencarnado chega lá todo estrupiado, né? Aí a gente vai fazer o quê? Vai dar o passe, vai ajudá-lo. Às vezes ele chegou sem um braço, chegou sem um olho, e vamos fazer o quê? Uma reestruturação perispirítica. E a gente consegue fazer isso naquele momento ali com ele, induzi-lo, aí para que ele se sinta refeito e a partir daí ele possa ir adiante, buscar reestruturar a sua vida. Por que que isso é mais fácil com desencarnados do que com encarnado? Que é essa pergunta que ele faz. Por que que com os desencarnados é mais frutífero do que conosco? Não vai repor o braço da matéria.
Não, pode continuar. Além disso, a questão do que você falou das várias encarnações, você citou há um pouco atrás, vários conhecimentos, vários tudo, então você vai se reconstituindo, né, aos poucos e retomando aquilo ali. O tratamento se torna, eu acho que mais maleável. Olha o que André diz. Os esforços são mais frutíferos porque os encarnados, os esforços são mais frutíferos nos ciclos de desencarnados infelizes, porque os encarnados, mesmo os que se interessam pela prática espírita, raramente se dispõem, com sinceridade real, ao aproveitamento dos valores da cooperação dos espíritos. É muito lenta a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Entre os homens há sempre um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Ninguém, contudo, pode trair a lei impunemente, e para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento. Só que vamos ver uma coisa aí. Eu estou dissolvendo uma monoideia. Eu não estou transformando. Tá? Então, o espírito desperta de que, olhe, não tem por que eu estar preso aí a você, a vida seguiu, você está vivendo outra vida, e aí eu vou, então, me permitir ser tratado. Tá? Isso não está falando que ele foi transformado pelaquela reunião mediúnica, aquele espaço que esteja ali, porque a mesma coisa, seria querer um milagre, nada acontece por milagre, precisa de um esforço seu. Então, o que está se colocando é porque aquilo que você visualiza mais facilmente é porque aquele atendimento está centrado em um núcleo específico, em um elemento específico, que ele é amenizado, e aí a pessoa desperta, e a partir daí se coloca na sua própria jornada ainda de ir, que, como você mesmo disse, é um processo. Então, é mais frutífero porque justamente está desencanando de um ponto. Agora, o que é necessário? Por isso que eu comecei falando de desobsessão, sem falar de passe, de reunião mediúnica. Por quê? Nós devemos evitar atribuir à ação dos espíritos todas as nossas contrariedades, porque, em geral, são consequências da nossa própria incúria ou imprevidência. Então, onde eu gosto do trabalho dessa casa, que não quer que ninguém seja espírita, que as pessoas se percebam espíritos. Percebam que, na realidade, é perceber qual é esse compromisso consigo, com sua existência, com as pessoas que vivem com você. O compromisso de buscar fazer o movimento necessário para as suas mudanças. E aí, eu posso fazer da seguinte maneira, não exatamente o que o meu amigo ali disse, mas digamos o seguinte, eu não acredito que tem espírito nenhum. Morri e acabou. Mas eu entendo que a minha filha herda o mundo que eu deixei. Eu tenho um compromisso com ela. Certo? Eu entendo que no momento que eu passo, porque você me fechou e estourou meu pneu, e eu passo, e eu fico valorizando isso, eu posso perder o dia inteiro esbravejando porque você me levou a estourar meu pneu, que eu nem sei quem é você apenas me fechou e passou com a sua pressa. Eu posso, em vez de passar um dia, eu posso passar um ano, ainda reclamando e chorando do pneu que ficou lá, que eu gastei não sei quantos mil reais para poder colocar no lugar. Quem é que define isso? Sou eu. Eu sou o meu elemento de agressão, que dá essa densidade. Então, esses elementos, então, é a nossa incúria. Agora, algo que é um processo, não é algo mágico. E aí vamos entender, quando eu estou descrevendo, é que eu estou chamando de espiritual a percepção que a vida tem um contínuo. Então, eu tenho uma responsabilidade com o mundo que eu deixo para minhas filhas. Mesmo que eu diga que não vai voltar. Até porque, na realidade, Fernando não volta, né? No dia que Fernando morreu, morreu. No dia que vocês morrerem, também, certo? Por quê? Porque esse personagem só vive uma vez. Então, agora o que é que acontece? Continua a vida. E eu tenho um compromisso com a vida aqui e com a vida lá. Por quê? Porque eu vou colher aquilo que eu planto. Então, ninguém simplesmente pega energias nocivas ou atrás de espíritos infelizes de modo casual ou fortuito. A vida não é injusta. Temos o que merecemos. Não somos vítimas impotentes vivendo um destino impiedoso. Eu só gosto de tirar aqui o merecemos. Porque merecer parece que é castigo, né? Eu estou passando porque eu mereço. Não, eu estou passando porque aquilo, para mim, ainda é necessário como elemento de aprendizado. Mas por quê? Porque eu não aprendi. E aí a regra do divino é: continua errando, meu filho, mais uma vez, vá de novo. Errou, vá de novo, até você despertar e entender que a mudança está em você. Diga.
Você falou aí agora que eu estou colhendo o que eu plantei, né? O pessoal tem essa maneira de dizer isso. E eu passei por um processo de divórcio onde eu fui traída. E eu nunca traí. E porque eu estava colhendo a traição. Pronto. Aí veio uma pessoa e me disse assim, nem tudo é colheita, algumas coisas são livramentos. Minha vida melhorou. O que é que eu gosto? Eu não gosto muito do livramento, eu não gosto muito da colheita, eu não gosto muito do merecimento. O que é que acontece? A vida, como é que ela funciona? Como é que Deus lhe faz, nos faz crescer, nos coloca desafios. E aí você olha e diz, rapaz, eu não consigo lidar com isso. Eu não sei, eu não vou. E aí vai fazer o quê? Quer respirar, né? Por isso que ela está aqui. Olha a hora e está aqui. Tá? Então, o que ela está fazendo? Ela está se dando a oportunidade de alçar mão, tocar as potencialidades que ela tem, mesmo que em germe ainda, por isso que não resolveu, estão ganhando forças para alimentar essas potencialidades. No momento que essas potencialidades ganham um quanto de energia, ela deixa de dizer, eu estou tentando. Ela diz, eu estou fazendo. Porque aquilo está se configurando. Então, na realidade, para mim, não é colheita, não é merecimento e nem é livramento. Foi uma oportunidade de dizer, você é mais do que o que você pensava. E isso é para todos nós. Você é mais do que o que você pensa. Mas isso não, você é mais do que o que você pensa. Seja encarnado, seja desencarnado. Por quê? Porque fazemos e erramos por ignorância. E a ignorância, inclusive, do potencial que nós temos. A ignorância da capacidade que nós temos de pegar nossas potencialidades embrionárias e fazer com que elas ganhem força e possam ir adiante. Das demais técnicas é o quê? A prece intercessória, vários trabalhos mostrando que ela interfere no encarnado, também vai interferir no desencarnado, porque a prece é doação fluídica. A prece não é, Pai Nosso, não se assim, você não vê nós, você não fez nossa vontade, você não tem acontecido, para nós cada dia de hoje, perdoa-nos não fazemos, como tem ofendido, não diz que a intenção não vai ser do mal. Amém. Não, a prece é um momento de conexão. Você lembra que eu falei, lembre de mim, lembre positivamente, é minha conexão com o sagrado, com uma energia de vida. E isso boja em mim tudo que há do sagrado e do divino, e isso alcança o outro. Tá? O passe, transferência fluídica. Então, através do trabalho de passe, eu posso fazer uma reconstrução perispirítica. Eu posso, através do trabalho de passe, bloquear as interferências de outras mentes com aquela pessoa, possibilitando ela despertar. Então, às vezes, o espírito está ali junto do outro, cobrando, por exemplo, aquele caso que você falou, se livrou dela. Só que ele tem um ódio tamanho, aí outros espíritos, desencarnados em desequilíbrio, veem nele uma possibilidade de usar ele para imantar o ódio dele em outra pessoa, certo? E assim o fazem. E aí, naquela hora, esse outro espírito estava aqui, então, brigando com João, e aí, nessa hora, ele não consegue perceber que ele está sendo feito de marionete. Aí, os espíritos, ou seja, o próprio passe, né, a energia ali dos espíritos, pode bloquear essa conexão externa com ele, e aí ele diz, poxa, realmente, eu estou sendo marionete, eu estou aqui prejudicando fulano, e que não tem nada a ver com isso. Eu nem conheci fulano. Não tinha nada a ver, então eu consigo despertar para a situação de marionete em que eu estou me colocando. A água fluidificada, são 3 elementos, e aí vamos ver o quê? A prece. Alimento para o espírito, renova as energias, eficaz para a mudança de atitude mental, e atrai o auxílio do espiritual necessário. Eu não preciso pedir, espírito fulano de tal, me ajude, não. Se eu entro em oração, eu entro em conexão. Se eu entro em conexão, eu atraio. Porque ele não vai fazer nada por meu pedido. Vamos fazer porque trabalhamos juntos. Nós trabalhamos juntos em prol daquilo que é positivo, daquilo que é estruturante. Auxilia a encontrar seu próprio caminho e buscar as soluções dos problemas. Porque eu já não oro mais, eu não peço a Deus. Eu sei que Deus está em mim. Eu busco essa conexão e busco mobilizar as minhas energias. E quando eu digo, você não pede, eu digo, peço sim. Peço que Deus me ajude, que eu consiga estudar mais. Mas eu estou falando que Deus me ajude, dizendo para mim, levanta da cama, velho, bota o relógio para acordar mais cedo, certo? Para que eu possa estudar mais e conseguir melhorar meu nível de aprendizado. Então, o efeito terapêutico da prece
como eu disse a você, vários trabalhos mostrando, né, esse é um deles que eu trago, avaliando o efeito da prece à distância, né, durante 3 semanas, para a fertilização in vitro, ou seja, pegou 2 grupos de mulheres, todos fizeram a fertilização. Um grupo recebeu prece e o outro não. O grupo que recebeu prece teve melhores resultados. Então, conseguiu 50%, certo, nas taxas de gravidez, comparado com o outro, que foi só 26%. 11 artigos científicos analisando a prece. 64% mostraram algum efeito. 2, ou seja, 18%, nenhum efeito. E em 18, os resultados foram inconclusivos. Mas, veja, em 64% mostra que a prece ela tem essa potencialidade de alcançar o outro, de modificar a estrutura. Agora, aqui é André Luiz descrevendo a prece de Ismália, certo? Em Missionários da Luz. Leiam depois, que é muito interessante. Enquanto ela orava, flocos que partiam dos trabalhadores multiplicavam-se no ar, caíam sobre os enfermos. E lhes penetravam nas células mais íntimas. Depois concentravam-se nas frontes dos doentes. As múmias começavam a dar sinais de vida. Uns gemiam, outros falavam em voz alta e muitos moviam os pés e a mão. Dois que faziam parte dos que receberam toda a assistência se levantaram, mostrando o poder da prece ali, mesmo ali com os desencarnados. E o passe, enquanto transferência de energia, né, que vai atingir o corpo físico e espiritual de quem recebe, promovendo o equilíbrio, atingido pela relação desarmonizada entre os personagens. Então, o que é que acontece? Há um conflito interno. Essa dificuldade que você descreve, tá? Existe um conflito não entre eu e o outro que está fora, não, entre eu e eu. Então, a energia fluídica ajuda também a harmonizar, no sentido de uma compreensão das minhas relações intrapsíquicas, de mim comigo mesmo. E vai ter como principal objetivo auxiliar a restauração do equilíbrio orgânico do paciente. Os passos podem ser espirituais, ou seja, sem participação nossa, ou seja, vocês estão aqui, os espíritos estão dando o passe aí. O passe pode ser magnético, ou seja, só eu, transferindo a energia ali para ela. Pode ser o passe mediúnico, ou seja, eu estou aqui, o espírito faz a conexão comigo e eu faço o passe, ele faz o passe através de mim. E os mistos, onde está ele, estou eu, trabalho de cura. Perfeito. Você vai notar ali encarnados e desencarnados trabalhando em prol do outro. Onde tem energias magnéticas, interesse nosso, interesse do desencarnado, em fazer dar o mesmo auxílio. O Evangelho no lar, esclarecimento ao desencarnado. Então, o Evangelho no lar, leitura edificante, né? Pode ser qualquer um. Tá? E agora não pode ser uma obrigação, né? O que vocês acham do efeito do Evangelho no lar como elemento para tratamento da desobsessão? Ou seja, leitura edificante. Como é que isso funciona? Fazer com prazer e vontade. O que mais? Quando você está nessa questão, nesse momento do Evangelho, do lar, tem a questão do que está ali, do esclarecimento. Quando você está lendo algo edificante, você está... Geralmente vem na medida certa. Você pega aquilo que realmente você precisa ouvir. Parece assim, foi feito para mim essa mensagem. E para aqueles que ali se encontram também desencarnados. E essa leitura edificante é justamente o que ele precisaria, no caso, ouvir, ou entender, ou tocá-lo. É uma forma de educar, de seguir. O que mais? Eu abro o Evangelho e aí sai lá. Deixa eu só fazer uma perguntinha sobre o passe, que já passou aí. Você dá passe? Dou. Pronto. A pessoa que dá passe, ela está transferindo, doando energia, né? Se for um passe magnético, a energia é dela. Certo. Ou está doando passe energia. misto, Vamos dela lá, e dos espíritos. dos espíritos. No momento que você está dando um passe, você está doando energia, mas você sente o que aquela outra pessoa que está recebendo está precisando? Ou você só está doando e aquilo vai diretamente ser atraído pelo que ela precisa?
pode estar em vários aspectos. Vamos lá. Temos os médiuns em várias condições. O médium ostensivo, que ele percebe, certo? Os elementos com muito mais clareza. O médium menos ostensivo, com menos clareza. Então, a questão para mim do poder e do valor do passe está em, quando eu vou dar passe em alguém, eu acho que quando vai se dar o passe em alguém, deve ser uma relação de empatia. Tá? Eu estou aqui, me desligo de tudo, porque a minha conexão agora é com você. No que é que eu posso lhe auxiliar? Estou falando mentalmente, né? Que o que há de melhor em mim alcance você. Para mim, esse é o movimento do momento do passe, onde eu posso sentir essa energia, às vezes, saindo como sinto. Às vezes, sinto, nesse momento, um outro espírito junto a mim, certo? Canalizando energias através de mim. Às vezes, sinto o espírito do outro lado, eu dando um passe aqui e ele fazendo um outro trabalho. Então, vai depender do contexto de percepção da pessoa. Mas, para mim, a questão do passe é essa entrega de energia. Quando eu busco fazer com que o que há de melhor em mim alcance você. E aí, de novo, Evangelho no Lar. Eu abro aquele capítulo em casa, as duas gurias, 16 e 14 anos. Respeitar pai e mãe. Qual é a análise do Evangelho que eu vou fazer? Minha filha, está vendo aí? Isso era necessário. Respeitar pai e mãe. Você não pode fazer isso com sua mãe. Essa não é a forma de se comportar. Esse é o jeito de fazer o Evangelho. Se lembra? Faça. Não é faça o que eu digo, mas faça o que eu faço. Respeitar pai e mãe. Eu já tenho 57 anos. Minha mãe, 82. Quanta coisa que ela falava, eu achava que estava completamente errado. E depois eu fui entendendo que havia um sentido para cada uma daquelas coisas. Hoje, eu às vezes não consigo ainda alcançar direito o que ela fala. Porque ela fala do jeito dela. E o jeito dela é só dela. Eu sinto que às vezes eu me aproximo, mas nunca plenamente. Aí, por isso, cada vez mais eu fico encantado. Quando eu junto dela, ainda percebo que essa energia de carinho dela para comigo está presente, independente de eu ser ou não hoje aquilo que ela queria que eu fosse. Então, o Evangelho, ou qualquer leitura edificante, ela vai ser útil quando ela traz uma autorreflexão para que aquele ambiente esteja ali permeado dele. E não para usar o Evangelho para querer doutrinar o outro, certo? Ou seja, enfiar a goela abaixo o outro, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. Então, é útil. E aí o que é que nós vamos notar? Encarnado de um lado, desencarnado do outro. Se lembra que tinha um elemento simbiótico? Egoísmo, ódio, raiva e vingança, levando a essa simbiose. E aí, então, a obsessão. Quando eu trabalho com o Evangelho, eu ajudo a dissolver isso. O esclarecimento. E aí o que é que eu vou estar fazendo acontecer? Relembrar o passado, se reconciliando no presente, relembrar o passado, se reconciliarem no presente e quanto ao futuro. Então, fazendo com que isso se dissolva, e aí dessa forma isso se dissolvendo, o que acontece? Some a desobsessão. E vamos ver aí, então, o quê? A harmonia espiritual. Então, não é o outro que me persegue, eu faço parte desse processo. E aí, o atendimento lá que eu lhe coloquei daquela reunião mediúnica, aqui em tamanho maior, o médium, o espírito obsessor, aqui está o orientador, o esclarecedor, e olha que há um espírito buscando o quê? Induzi-lo, né? No sentido de inspirá-lo, de intuí-lo, como ele vai conversar com esse espírito. Já do lado de cá, o que é que nós estamos vendo? Uma conexão entre os outros presentes que ajudam a potencializar essa energia que vai envolvendo esse espírito. Então, o pau quebrou em casa, o pau quebrou na empresa, o que é que a gente vai fazer como agente de desobsessão? Entrar em oração. Vibrar positivamente que aquilo se harmonize. Ah, mas aí não adianta nada. Adianta sim, porque muda a estrutura do ambiente e isso faz com que as coisas sejam diferentes. Numa reunião mediúnica, você vai ter o quê? Os coordenadores
tanto encarnados como desencarnados. Os médiuns psicofônicos aqui, porque é uma reunião de psicofonia, se for psicógrafo, médium psicógrafo, ou seja, médiuns ostensivos, tanto quanto orientadores, quanto aqueles que vão permitir a comunicação dos espíritos. Os passistas, porque a gente se utiliza do passe no trabalho mediúnico para ajudar a dispersar energias, a desconectar, a ajudar a conexão do médium com aqueles espíritos. Há um preparo, sim, no dia, buscar acordar mais cedo, um repouso físico e mental. Mas para quê? Para não chegar lá extasiado, certo? Acabado, porque na hora não consegue participar. A alimentação, tá? Não pode comer feijoada. Qual é a diferença entre eu comer um pirequezinho de feijoada e eu comer uma bacia de mato? Tá? Então, a questão da alimentação é para eu não chegar lá empanturrado, porque não é o que entra pela boca que macula, é o que sai da boca. Então, essa é a questão. Prece e meditação. Então, como é que você acordou naquele dia? Lógico que o ideal é que seja em todos os dias, mas naquele momento você busca uma conexão, você está percebendo para que aquilo se expanda para os seus demais dias. Né? E aí, sexo pode ou não no dia da reunião mediúnica? Acordou, Dona Maria do lado, o seu João do lado, né? Aí, como é que rola? O que é melhor? Hã? Eu acordo e digo, hoje é dia de mediúnica, não rola, né? E aí eu chego na mediúnica ainda pensando naquilo. Não adianta. Entendeu? Então, a questão não é a relação em si. Primeiro, há um desgaste de energia, lógico, mas nada que vá macular aquilo, porque não é a relação, é como ela se constitui. Né? Então, é isso que a gente vai trazer. E aí vamos notar o quê? Que nesse trabalho, então, do atendimento da reunião de desobsessão, vamos ter o passe, a prece, o choque anímico. O que é o choque anímico? O espírito vem, já está desconfigurado, né? Às vezes alguns animalizados, e aí naquela hora ele vem, não tem condições de falar, mas só nele fazer a conexão com o médium, ele recebe aquela carga que faz com que ele possa se perceber humano de novo. Então, um dos elementos no trabalho de obsessão é o choque anímico. Regressão de memória. Então, no momento eu chego dizendo que, quem foi que eu disse que tinha me jogado ali? Em óleo de baleia, né? E aí ele me faz, vamos lembrar a reencarnação anterior? Na reencarnação anterior, em vez de jogar ela no óleo de baleia, eu fiz o seguinte, cheia de mel e deixei em cima de um formigueiro de formigas selvagens, né? Um trocando com o outro, assim, né? Amabilidades. E aí eu começo a perceber que aquilo é um ciclo que não termina. Então, um se vingar do outro. Então, a regressão de memória faz eu ver que eu também não era nenhum anjo, nenhum santo. E aí a gente vai mudando. A hipnose, né? Para poder... Alguns eventos, quando você vai ajudar aquele espírito a despertar. A indução. Então, esses elementos vão ajudar ao auxílio a esse espírito que está aqui em desequilíbrio. Outra coisa importante é o engajamento em tarefas caritativas. Pode dar para ela. Eu tenho dúvida ainda em relação ao Evangelho no Lar. A gente tem 3 pessoas, e aí você lê aquele capítulo e cada um está dando seu entendimento daquele tema. Quando a gente está sozinho, lendo o Evangelho, fazendo o Evangelho sozinho, só a leitura basta para aquele que está ali ouvir e entender. Se ele não entendeu, como às vezes eu não entendi aquele texto, de que forma eu posso, né? Vamos lá, pergunta. Eu estou fazendo o Evangelho sozinho, não tem ninguém, vou abrir o texto e não entendi. Eu preciso fazer o quê? O que vai fazer o Evangelho não é a leitura, é a reflexão que eu faço sobre aquilo. Tá? Então, eu fiz a reflexão que eu não entendi completamente, mas eu entendi parcialmente. Eu vou fazer o quê? Terminou o Evangelho, eu vou buscar, porque o tempo às vezes não dá, esclarecer aquela questão, esclarecer aquele assunto. Então, é uma conexão que perdura. Entendeu? Agora, toda vez que eu abro o Evangelho e cai alguma coisa que eu não consigo digerir, significa que tem um entrave ali, certo? Aí o que é que eu devo fazer? Ainda bem. Tem mais um caroço nesse angu que eu preciso digerir.
desencarnado, né, que está ali e só a leitura serve. Mas vamos lá, a coisa legal que só a leitura não serve. O que serve, ele vai dizer, rapaz, é isso mesmo. Ela tem 25 anos de espiritismo, tem uma casa de caridade, dá sopa, e ainda está engasgando com um caroço desse. Se ela está engasgando, eu também posso estar engasgando. Então, peraí, estou me cobrando demais. O que é que eu tenho que... Ela vai estudar, eu vou junto também. Deu para entender, então? Que é esse movimento, é o seu movimento. Por isso que não é faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não, é esse movimento. Tá? Autodesobsessão, que é o que? A própria transformação ética. Meu amigo que disse ali, então, é um desenvolvimento, né? Então, o que é que nós vamos entender? Que energias boas atraem bons espíritos, traz saúde e equilíbrio e abre as portas do bem e do amor. Energias ruins atraem maus espíritos, traz doença e desequilíbrio e abre as portas do mal e do ódio, porque fica ali alimentando o coração naquelas mesmas coisas. Então, o que é que vocês fariam hoje com um espírito que estivesse obsidiando alguém? Então, você conhecer um colega que está francamente ali obsidiado, qual a orientação? O que é que vocês buscariam fazer por eles? Só que ele não é espírita. Para mim, o centro espírita é lugar do cão. O que é que a gente faz por ele? Ela estava falando, pode dar para ela o microfone? Eu já parei. Eu estou dizendo, ele não é espírita, mas você pode buscar qual era a religião que ele professava e você tentar essa conexão do que ele entende. Porque se existem várias religiões aqui, é porque cada um entende daquela maneira. Né? O espírita entende daquela forma, o evangélico daquela forma, ele não consegue conceber o espiritismo. Aí ele vai para o evangélico porque ele entende melhor aquela palavra. Então, eu acredito que nesse sentido aí. Minha amiga ali. Obrigada. Ontem mesmo, uma vizinha minha falou sobre isso, né? Normalmente, eu costumo ouvir o outro, né? Eu abordo a pessoa, independente do momento que eu esteja vivendo hoje na casa, ou do estudo, que eu costumo me referir como um processo, sou um bebê e estou gatinhando, né? Tenho um problema para falar, gente, eu fico extremamente nervosa, mas eu preciso compartilhar isso com vocês. Ela me disse que tem uma vizinha minha, de porta mesmo, uma senhora que diz que mora lá há bastante tempo e que ela não costuma cumprimentar as pessoas, falar com as pessoas. Ela é um pouquinho fechada, um pouquinho introspectiva. E eu, desde que cheguei, eu tenho tido um acolhimento, um amor. Eu falo que minha forma de abordagem é o amor, porque eu chego com amor, eu chego com verdade. Eu quero, de fato, poder fazer algo. E o meu fazer algo é compartilhar esse amor que eu tenho dentro de mim. É falar com verdade, é buscar, de fato, entender o outro e poder passar para ele aquilo que me cabe, né? Que é o ouvir, o dar meu ombro, poder saber e compartilhar com ele, seja da dor, da alegria, né? E, na hora, eu sempre vem algo muito especial dentro de mim para compartilhar com aquele outro que sempre, de alguma forma, o ajuda. E, assim, também eu recebo. Sempre vem pessoas com muito amor até a mim, e isso me edifica, e isso me transforma muito. Mas, frente a alguém, no processo de obsessão, né, que você nota ali algo desse jeito, a primeira coisa é, primeiro, ver se eu não estou fascinado por essa possibilidade. Porque entrou no centro espírita, passa a ver a obsessão em tudo que é lugar. Tá? Então, a primeira coisa é olhar logo para isso. Eu comecei falando de desobsessão em esse encontro consigo, porque o que é que eu vou orientar alguém que está em desequilíbrio? Tá? Se tem uma religião, que busque, então, ler certos aspectos que sejam edificantes dentro daquela tradição religiosa que a pessoa abraça. Como é que está a sua vida em casa?
Busque ser você um elemento de harmonização do seu lar. Mas fulano não presta, ciclano não presta, sim. Mas deixe ciclano de lado e busque fazer você a sua parte. Eu vou buscar convidar aquela pessoa para trabalhos edificantes. Porque, às vezes, justamente quando você vê a dor do outro, a sua dor se apequena, a sua dor muda de parâmetros. Eu vou orientar a ele leituras que sejam leituras edificantes, né, que tragam um outro olhar. Se ele não é espírita, ele não vai adentrar, não vai aceitar uma reunião de desobsessão, mas eu sou espírita, então quando eu estiver no centro, eu vou orar por ele, eu vou elevar o pensamento a ele. Se meu centro tiver atendimento à distância, por evocação, eu peço para que coloque o nome dele ali para atendimento, para auxílio. Então, tem como auxiliar o outro, mesmo quando ele não é espírita. Lembre que nós somos em torno de 2.700.000, 1% da população brasileira. E no mundo, espírita é brasileiro. Tá? Você vai encontrar em vários países núcleos espíritas, mas é um brasileiro com pessoas ali presentes. Você não tem núcleos com pessoas locais, entre eles, que não tem ali um brasileiro infiltrado no meio da história. Então, como é que o mundo lidar com isso, se não tem? Os espíritos trabalham de outras formas. Se a gente diz aqui que tem descrições de Bezerra de Menezes, de Joana de Ângeles, trabalhando dentro de terreiro de candomblé, porque precisava ajudar alguém, certo? Então, significa que o auxílio vai onde ele é preciso. E se alguém chega a mim, eu tenho que buscar acolhê-lo e orientá-lo nesse bom sentido e buscar envolvê-lo nessas energias positivas, para que ele possa encontrar o auxílio naquilo que ele tem, naquilo que ele pode aí alcançar. Para que, então, eu possa trazer a ideia de que a prece, tá, vai estar presente em todas essas nossas tradições judaico-cristãs. O passe também, cada um chama de um jeito, jorei, o reiki, a não ser que lá carismática, assumi o nome, que é da Igreja Católica, que também impõe mãos. Então, o uso da imposição das mãos, água fluidificada é o que a gente usa, quando você usa a hóstia, quando você usa o óleo ungido, né? Tudo são meios, né, disso. O atendimento fraterno é o acolhimento exatamente ali ao outro. Aí, como ao desencarnado, quantas vezes a gente está próximo de alguém e fala, mas que energia pesada, né? Que energia pesada? Nada, rapaz. Alguém está com problema. Olhe, mentalmente, olhe, lá no centro, tem quem possa lhe ajudar. Vá até lá. Olhe, quarta-feira é o dia que eu vou para lá, venha comigo. Venha comigo. Você vai dizer, não, mas eu vou atrair para mim. Se você tiver o padrão vibracional, não é porque você desvia ou não vê que ele não vai estar. Vamos comigo, sim, vamos para lá. Tem quem possa lhe ajudar, quem possa lhe atender. Esclarecimento doutrinário, o sentimento que vem, o que é de revolta, né? O que é que eu devo fazer com a revolta? O que é a revolta? Qual o sentido disso? A revolta advém do quê? Do que eu ainda não aceito. E eu não aceito no outro, eu não aceito em mim, porque toda vez que eu aceito em mim, eu aceito no outro. Então, nos leva a buscar fazer esse esclarecimento no próprio dia a dia. A busca de leitura edificante. Então, o que minha amiga lhe perguntou, né? Só tem eu. Eu posso estar lá em minhas orações e lembro de minha amiga que estava na agonia dela, e aí eu faço a leitura, eu já abro o Evangelho pensando nela, né? E aí, lógico, o que sair ali no Evangelho é para quem? É para mim. Agora, quando eu recebo para mim, doando o que há de melhor em mim, aquela energia vai para todos os outros aos quais eu me conecto naquele instante. Atendimento espiritual desencarnado, você pode mentalizar para que venha do centro. Engajamento em tarefas caritativas, auxilia o outro, convida o outro a fazer atividades ali junto com você. E a autodesobsessão é a transformação ética. Então, quem fica com medo de dizer ao espírito, venha comigo, que na quarta-feira a gente vai para lá, é porque não tem noção do que é isso. Ou seja, eu não tenho como pegar a energia negativa do outro. Nada reverbera em mim do que já não há em mim. Então, por exemplo, Chico, o próprio Divaldo,
tanto um quanto o outro falam de momentos em que espíritos trevosos estavam ali presentes e eles orientaram. Divaldo fala de um que viveu durante um tempo aí com ele. Então, por quê? Porque, na realidade, não devemos temer. Só nos alcança aquilo que nos é necessário. E não é o temor que evita, é a educação. E aí, então, por último, é essa foto. O centro espírita é o local onde nós podemos fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de acolhimento. Vimos aí, durante a pandemia, os trabalhos de desobsessão online até. Cada um fazendo em casa, mostrando que isso também é possível. A única questão, para mim, clara, é que aqui foi feito, outros centros também, mas para você fazer isso, você tem que ter plena consciência de quem está em casa, como pode lidar com isso, e não ser feito de maneira, aleatória, certo? Então, é o centro espírita, mas isso em qualquer lugar, porque nós somos elementos de esclarecimento, de envolvimento em energias fluídicas, onde quer que nós estejamos. Só temos que tomar cuidado, mais uma vez, com aquela mesma história. Não veja obsessão em todo que é lugar. Tá? Não coloque a tabuleta de causador dos problemas no obsessor. Então, compreenda que faz parte do psiquismo humano, nós atraímos essas energias, e quanto mais despertamos contra nós mesmos, nos desvencilhamos e ajudamos os outros também a se desvencilhar. Alguma outra pergunta? Então, meu amigo, bom, pessoal, 9h20, fui pontual dessa vez. Vamos agradecer o Fernando aí pelo compartilhamento dos conhecimentos dele.